Nada. Vocês não devem uma diferente, não a presença do nosso ilustre Henrique Cristo para falar um pouco para a gente sobre a construção da imagem dele através dos meios de comunicação de massa, né? Antes, algumas observações. A palestra nós dividiremos em dois momentos. Primeiramente, o Henrique vai apresentar um pouco do seu trabalho, e aí a gente vai abrir espaço para as perguntas. Vocês podem perguntar, o Henrique está disposto a perguntar, responder o que vocês perguntarem, tá? Então, desde que as perguntas não sejam perguntas pejorativas ou agressivas, vamos manter o respeito. Então, qualquer tipo de pergunta. No segundo momento, ele vai falar um pouco da utilização dos meios de comunicação para a divulgação dessa doutrina, e a gente vai abrir espaço novamente para as perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, vai levantar a mão, e essas moças aqui, a Ana Carolina e a Tatiana, vão entregar um papelzinho. Vocês anotem a pergunta e aí ela vai trazer aqui e a gente vai fazer, tá certo? Também é importante esclarecer que a faculdade, tanto a faculdade quanto os organizadores dessa palestra, não tem nenhum vínculo religioso com a Soul ou Henrique Cristo. Então, ele aceitou vir aqui falar pra gente de muito bom grado, gratuitamente, tá? Não houve nenhum tipo de cachê para isso. E a direção da faculdade pediu aqui pra gente ler uma notinha. A Direção de Relações Institucionais informa que o Unicesp não é partidário de nenhuma religião, culto ou personalidades, e pelo fato de ser uma instituição de ensino superior com fins educacionais, possui espaço livre ao diálogo e informações de qualquer evento cultural ou de caráter civil, a fim de proporcionar aos alunos, professores e comunidade a capacidade de avaliação e julgamento pessoal. Na oportunidade, recebemos com prazer Henrique Cristo com a palestra Mídia e Imagem Pública. Então, quem tiver alguma dúvida depois, só me procurar. Quem quiser fazer alguma outra pergunta que não for respondida aqui, o Henrique se dispõe também a responder, ele responde pessoalmente as perguntas por e-mail, tá? Então é só entrar no site, que é henriquecristo.org.br, né? E enviar as perguntas que ele responde. A palestra aqui não tem como objetivo a doutrinação de ninguém, então a gente trouxe aqui um debate polêmico para a gente construir a nossa própria opinião. Então, aqui não é com o objetivo de pregação de nenhuma forma, e sim a gente conhecer e conversar sobre os assuntos que serão abordados aqui. Agora um pouquinho do En primer lugar, quiero explicar que não vim aqui como encardice doutrinar nem nada, venho responder perguntas, mas tenho obrigação de cada vez que eu tenho um primeiro encontro
com quem quer que seja, depois de invocar meu pai, proceder com uma dissertação, facultando aos meus ouvintes a assimilação de minhas palavras, o significado de minhas palavras. Por esse motivo, eu invoco o Senhor, não como se fosse induzindo a quem quer que seja crente, e sim porque essa é a minha condição, mesmo quando estou na televisão, onde for, sempre eu tenho a minha convicção, invoco Ele. Depois respondo qualquer tipo de pergunta, sem dogma, sem sofisma e sem subterfúgio. Qualquer pergunta que será encaminhada através do Fábio, né? O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, ilumina Teus filhos, facultando-os compreender o significado de minhas palavras, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei prenunciando o meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Imre Cristo, filho do homem. Somente o maligno, Herodes, possuído pelo maligno, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava 2000 anos: se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Ao que lhe respondi: nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo dos jugos dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amam. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Benditos são os olhos que me veem, que veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu sou o espalho com que eu escuto do meu Pai, que é em mim, e a paz seja com todos. Podem ficar à vontade para poder ver. Primeiramente, um pouquinho aqui sobre o Henrique. O Henrique nasceu no Paraná em 1949, com o nome de Yuri Tais. Espera um pequeno reparo aí. Eu reencarnei numa pequenina aldeia no interior de Santa Catarina, em que fede na internet está dizendo que foi no Paraná, Santa Catarina, chamada Indaial. E no ano de 1948, dia 22 de março de 48, eu sei que tu deve pegar essa informação equivocada, mas no meu site, mas não dito em mim, entendeu? É que eles colocam lá coisas, né? Mas deixa pra lá, vai. Mas aí nós estamos aqui numa escola de comunicação, né? A comunicação é uma coisa muito importante. Aproveito em cedo para dizer-lhes que, na minha ótica, a pior maldição que existe sobre o ser humano é a ignorância. E a comunicação é a chave para eliminar essa doença terrível chamada
ignorância. Então, vocês que estão na escola de comunicação, eu fazem 40 anos que tenho 40 anos de vida pública, então 40 anos que eu falo em comunicação. Eu quero lhes dizer que vocês fizeram uma boa escolha, que façam um bom proveito da escolha que fizeram e que Deus vos ilumine e sejam bons profissionais. Mas o que continua falando que eu ia falar? Então, vai ser seu vídeo no site do senhor. Sim, não, mas Às vezes é alguma matéria que foi colocada lá que alguém fez. infelizmente a gente não pode eliminar, entende? Inclusive como é Wikipédia tem também detalhes minuciosos sobre mim. Se tiver o Não, eu estou obrigado a falar, não é? Porque se nos sites colocaram que jornais geralmente acabam escrevendo não necessariamente por má intenção, e sim por essa correria do dia de hoje, escreve uma data, um dadozinho errado, né? E aliás, não é só a primeira vez, muitos estão sempre dizendo que eu nasci no Paraná. De uma certa forma, quero salientar que eu me sinto meio paranaense. Porque a Igreja, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, é quem me reconheceu oficialmente como ímpio de Cristo. Então, quer dizer, desse jeito eu nasci no Paraná, deu para entender como é que é? Então, para mim, nesse sentido, eu me sinto paranaense. Porque foi lá que as autoridades judiciárias se reuniram e decidiram, depois que eu passei por um processo de falsidade biológica, que se arrastou 15 anos na Justiça Federal, eles decidiram que meu nome é, sim, ímpio de Cristo. Depois que eu vivi durante muitos anos com uma pátria aqui na terra que Deus me deu como pátria. Mas pode ficar à vontade. Então, em 1979, que o Henrique Cristo em Santiago do Chile recebeu a revelação de que era o Cristo encarnado, e a partir de então passou a se chamar Henrique Cristo. Posteriormente, como ele já disse, ganhou judicialmente o direito de assinar com esse nome. Em 1982, em Belém do Pará, que a gente vai até falar um pouco para a gente da cobertura da mídia nesse episódio do Ato Libertário, onde foi ocupada a Catedral da Sé, com mais de 10 mil seguidores, onde foi instituída a SUST, né, a Suprema Ordem da Santíssima Trindade, né, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. E desde então, o Henry vem viajando vários países e pregando a sua doutrina. Há 4 anos ele mora aqui em Brasília, na Ponte Alta do Gama, onde, segundo ele, é a Nova Jerusalém, né? Então, Henry, apresente-nos um pouco da sua doutrina, por favor. Antes de mais nada, que quando eu falo em Nova Jerusalém, que o Brasil tem como capital Brasília, e que para todos vós ela é apenas a capital da República Federativa do Brasil. Mas para mim, o Senhor, meu pai, me mostrou em 1980, quando eu estive aqui pela primeira vez, que aqui é a Nova Jerusalém do Apocalipse 21, que lá está previsto sobre isso. Mas não é, de novo, não estou querendo inculcar em ninguém, só estou explicando que outra coisa, que eu estou sediado ali no Casa Grande, no distrito do Gama, município de Gama, porque aqui a Brasília é dividida por cidades satélites. Se essa aqui fosse uma capital comum, eu estaria morando no bairro do Gama, no setor Casa Grande. Mas como aqui mudou todo o sistema geográfico, as distribuições mudaram de nome, de denominação, então, mas esta é a realidade. Porque, e outra coisa, Brasília, vós que sois jovens, talvez nem todos sabem, mas ela nasceu ali no Gama. Ela nasceu lá no Catetinho, ali que começou Brasília. Eu estudei todos esses detalhes, né? E em 1922 veio uma comissão de deputados lá do Rio de Janeiro para colocar um obelisco. Aí dessa vez lá, como é o nome daquele lugar? Planaltina, onde está escrito lá, uma placa de bronze colocada em 1922, aqui será a futura capital dos Estados Unidos do Brasil, está escrito lá. É interessante, em 22, tem muitos brasileiros que não sabem isso. De novo, é importante a comunicação, né? Bem, então, voltando, agora ele falou sobre Belém do Pará. Em Belém do Pará, depois que eu já vi percorrer toda a América Latina, falando ao povo nas praças públicas, nas televisões, nas universidades, e finalmente, quando cheguei em Belém do Pará pela segunda vez, o Senhor determinou que depois de eu falar durante horas num canal de televisão, marcasse um encontro com o povo na Praça Dom Pedro II. Eu falei na TV Guajará de Belém do Pará, canal 4,
das 9 às 10 na quarta-feira, na quinta das 9 às 11, na sexta das 9 às 12. E marquei um encontro com o povo, e depois o restante podeis ver no site henriquez.com.br o que aconteceu. Tinha 10 mil pessoas comigo quando pratiquei o ato libertário por ordem do meu pai no interior da Catedral de Belém do Pará. E daí, lá dentro é que nasceu a Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, minha nova e única igreja, ninguém é obrigado a crer, mas é o cumprimento das profecias bíblicas. Agora, tem alguma pergunta ou tem alguma coisa? Seria interessante, a gente receber algumas perguntas aqui, seria interessante, principalmente porque tem alunos de vários cursos, colocar o nome, o curso, o semestre, né? Se quiser, né? Se não quiser também, mas... Henri, dessa vez o senhor viverá até o arrebatamento ou morrerá novamente em carne? O Pai já lhe mostrou ou avisou sobre isso? Primeiro que este termo arrebatamento é utópico, é fantasia. Não existe arrebatamento. Quando me chamaram Jesus, ninguém é obrigado a crer. Eu disse que quando eu voltasse, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Mas não um arrebatamento, como muitos pensam, que eu vinha voando lá do céu e pegava assim, que com uma varinha de condão e pegava quem era comigo, não. Isso acontece quando Deus revela dentro do cérebro, espiritualmente, a cada um quem sou. Daí esta pessoa se junta a mim espiritualmente, não é obrigado a me seguir fisicamente, mas espiritualmente se une a mim, e daí ela se torna parte da minha grande família. Mas arrebatamento, que está escrito, que falaste, não faz parte do Evangelho. Foi escrito por Paulo, o primeiro, para ser bem franco, como ele mesmo confessa em Romanos 3, versículo 7, o primeiro mentiroso que veio usando o meu nome antigo para se promover. Ele mesmo confessa e está lá escrito em Romanos 3, versículo 7. Então é as palavras dele. Então quer dizer que eu só queria corrigir essa palavra arrebatamento, que é muito usada, que Jesus quando vier vai arrebatar. Tudo isso não faz parte do Evangelho. Eu só reconheço como Evangelho o que veio de mim. Eu disse, ide pregar o Evangelho. Eu falei de mim. Agora, o que os outros escreveram por conta própria, o que escreveram depois da crucificação, eu não respondo por nada disso. E quero salientar ainda que a Bíblia inteira é sagrada, mas é um livro de letras mortas, que só se é possível obter alguma bênção lendo ela se pedir ao Pai Celeste, ao Altíssimo, a faculdade da assimilação do que está lá, que é um livro repleto de fábulas, lendas, parábolas, e também, no meio de tudo isso, metáforas, estão os fragmentos da lei divina. Tem alguma pergunta mais? Sim. Uma aqui em várias, né? E quando a pessoa faz muitas perguntas e eu não respondo, por favor, se quiser pode pedir, porque eu respondo por etapa, uma pergunta por vez. Mas se por acaso a pessoa faz 2, 3 perguntas e eu respondo uma, aí você ou alguém pode me avisar que eu dou continuidade. Só que eu gravo no meu cérebro sempre uma pergunta, para depois responder aí a sequência. Se puder fazer às vezes a gentileza de pedir uma por vez. Vou fazer uma de cada vez aqui então. Outra pergunta aqui então, emissário, da primeira vez que encarnou ao seu povo, o seu povo eram judeus e para eles o Senhor veio. Dessa vez, para quem o Senhor veio e qual a sua missão? Eu estou aqui pelos descontentes, não importa a religião. Eu estou aqui pelos descontentes, por aqueles que não estão encabrestados, que não estão gostando de ser monitorado por homens. Então eu estou aqui não para os monitorar, e sim para lhes esclarecer sobre a lei divina, para que cada um seja livre e feliz em sua casa, no seio de sua família, livre e feliz no seu lar, porque como há 2000 anos, eu reitero uma vez mais, não mando ninguém ir fazer ajuntamento. Tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, ora para o teu Pai Celeste em segredo, ele vê o que se passa e te abençoa. Está em Mateus 6, versículo 6. Portanto, eu continuo ensinando a lei para todos,
para orar em casa, santificar o quarto onde dorme, invocando o Senhor, e lá fica as energias, as vibrações positivas emanadas do Altíssimo. Agora lembrou-me ainda há pouco ela sobre perguntar quando que seria, como é que eu ia morrer. É isso que queriam saber. Eu vou desencarnar, como há 2000 anos, não vou morrer, vou desencarnar. Meu corpo vai ser devolvido para a minha mãe terra. Eu que vos falo sou espírito, eu volto para o Pai, como foi há 2000 anos. Eu há 2000 anos fui para a Mãe Terra, em que pede muitos haverem dito que eu fui para o céu de carne e osso. Isso é uma outra fantasia, porque lá no espaço sideral está provado cientificamente que confina-se 273 graus Celsius negativos, não tem ar para respirar, logo ninguém pode ir de carne e osso para o céu, até porque o meu pai mesmo disse nos tempos do primogênito Adão, que tu és pó, tu pode ser tomado e ao pó retornarás. Então eu volto sempre para minha mãe terra, que está sempre esperando pacientemente todos os filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Ainda a mesma pergunta aqui, a mesma pessoa. E por que dessa vez o Pai não lhe permitiu fazer milagres? Não seriam os milagres as marcas do poder de Deus? Em primeiro lugar, pergunta objetiva para esclarecer. Em primeiro lugar, há 2000 anos, me disseram, mestre, bom mestre, eu disse, eu não sou bom, meu pai, ele é que faz as obras, eu nunca fiz milagre, ele faz as obras. E agora, claro que quem fez essa pergunta não me acompanha, senão eu teria visto na França, quando fui expulso da Inglaterra, se os paralíticos não andassem, eu não teria nem sequer onde reclinar a cabeça, onde comer, etc. Mas os franceses me acolheram e fizeram na França minha segunda pátria, porque eles viram as coisas que o Senhor Deus, meu pai, fez. Mas podem observar lá no site, enriquez.org.br, tem as fotos dos jornais da época, fotocópias dos jornais da época. Eu cito a França, porque aqui no Brasil aconteceu tantas coisas, no Rio de Janeiro, São Paulo, só que eu não carrego ninguém a tiracolo, fazer, conte a benção, irmão, não, isso eu deixo para os falsos profetas que precisam, que creiam, essa minha missão não é esta. Eu só aconteceu essas coisas que meu pai fez em alguns países, porque ele deparou com alguém que estava necessitando e que tinha suficientemente fé. Senão, também não tem problema. Mas não estou aqui para isso. A minha missão, como eu já disse, repito, é conscientizar os seres humanos, os seres eretos, os seres pensadores, os filhos de Deus pensadores sobre a lei divina. Porque depois que conhecem a lei divina, podem ser livres, pelo menos consciencialmente. Porque a liberdade, eu já disse há 2000 anos, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Então chegou uma pergunta aqui agora, mas como trata mais ou menos do mesmo assunto, vou fazê-la logo. Alguém está pedindo para citar mais claramente os seus milagres no Brasil. Como eu já disse, não carrego ninguém a tiracolo, enriquez.org.br. Tem lá os jornais franceses, principalmente os franceses, onde mostra até flagrante paralíticos andando. E em Belém do Pará, na véspera da Revolução, reuniram alguns médicos, ortopedistas, psiquiatras, e trouxeram um paralítico no intuito de me desmascarar. Mas como eu não uso máscara, meu pai fez o paralítico andar, e dá para ver também, tem fotos dele lá no site. Como eu disse, repito uma vez mais, não carrego comigo ninguém com a missão de dizer, conte a bênção, não carrego. Nunca me vereis na televisão dizendo essas coisas como fazem os que vendem e usam o meu nome antigo. Bem que eu falei sobre eles, eu disse, orai e vigiai, que ninguém vos engane, porque falsos cristos, falsos profetas virão em meu nome, farão prodígios, enganarão a muitos, até os eleitos, se possível fosse, eu disse. Eu disse, eles vieram em meu nome antigo, Jesus, em meu nome antigo eles exploram o povo, enganam, fazem um prodígio. O maior prodígio que eles fazem é enfiar a mão no bolso de uma pessoa sem que ela perceba, ou seja, coagir ela a dar os bens para eles. Essa não é a minha missão. A minha missão é dar consciência da lei divina para todos. Buscai o meu Pai, Ele vos mostrará a paz, o gozo da vida eterna.
um dia, toda a humanidade saberá o significado que estou tentando passar aqui. Como eu disse, repito mais uma vez, não posso, não quero obrigar ninguém a crer em mim. Continuarei respondendo qualquer pergunta, na medida do possível, pedindo ao Pai que vos faculte a compreensão, o significado das palavras. O Leandro pergunta o que o senhor tem a dizer sobre o provável fim do mundo em 2012. O fim do mundo ocorre todos os dias para alguém que desencarna. Então, para esta pessoa é o fim do mundo. Agora, no ano 2012, estão prevendo, dizendo que o mundo vai se acabar porque terminou o calendário dos Maia. É só esperar. Até hoje, todos aqueles que deram uma data para o fim do mundo viram a data falhar. Portanto, não adianta, ninguém pode dizer qual é o dia que o mundo vai se acabar. Existem estudos científicos que provam, através da ciência, que daqui não sei quantos milhões de anos o Sol vai aquecer a Terra. Aí é uma outra coisa que os seres humanos deverão deixar para meditar mais adiante. Agora, quanto a 2012, ninguém pode dizer que o mundo se acabar. Ele vai se acabar todos os dias para aqueles que estão, digamos assim, exaurindo. Para os que estão com fome, agora o mundo está se acabando. Esses milhares de pessoas que estão passando fome, que elas nem sequer podem imaginar no que consiste a orgia que ocorre nos palácios, nas grandes festas da elite. Para estes, o mundo já está acabando. Todos aqueles que passam fome já estão acabando o mundo para eles. Já está acabando o mundo para eles. Várias pessoas fizeram aqui mais ou menos a mesma pergunta, então vou ler uma aqui. O pessoal quer saber, já que o senhor nasceu aqui no Brasil, da onde veio o sotaque? De novo, insisto em dizer, não quero convencer ninguém de nada, mas há 2000 anos, porque tudo gira em torno disso, sabe? Há 2000 anos eu disse, pela minha voz, o meu rebanho me reconhecerá, eu disse. Então, como eu sou o mesmo, eu voltei com a mesma voz que eu tinha, só que é claro que nem todos podeis recordar a minha voz, mas eu tenho a mesma voz que tinha há 2000 anos. Então o sotaque e a voz, pelo menos no meu caso, são indissociáveis. Então eu reencarnei aqui no Brasil, cresci aqui no Brasil até os 13 anos lá em Santa Catarina, depois percorri o Brasil todo, depois da América Latina, etc. Mas eu continuo sendo o mesmo judeu crucificado, o mesmo que crucificaram. Eu disse que voltaria e voltei. Agora isso é uma coisa muito profunda para se estudar, para compreender isto. Requer muita meditação, requer principalmente a anuência do Supremo Criador do Universo. Único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, meu Pai. Ninguém é obrigado a crer. Então o sotaque é uma coisa que não dá para fabricar. Um artista pode interpretar o papel de um estrangeiro durante um período, mas depois no dia a dia ele é ele. Agora eu não, eu estou o dia inteiro, sou o dia inteiro o mesmo. A minha voz e o meu sotaque não mudam. Ora falo mais alto, ora mais baixo, de acordo com as circunstâncias e as necessidades. Mas a minha voz é a mesma de 2000 anos. A Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade se constitui, inclusive no Estatuto, o Reino de Deus é instituído na Terra. Ninguém é obrigado a crer, mas está lá, registrada oficialmente, desde 82, a SOST é a nova ordem mística. E como ela é a casa de Deus, meu Pai é que inspira os filhos dele, e eles é que fazem a provedoria. Não se corre sacola, não se pede esmola de ninguém, porque o reino de Deus é um reino de luz, é um reino de energias positivas, e não é um lugar de se pedir esmola em nome de Deus. Então, é intrigante sim, mas são muitos anos. Aí outra coisa que é muito importante responder também, que os que estão comigo são todos voluntários.
Ninguém é remunerado, ninguém demanda remuneração. São todos que estão comigo por amor a meu pai, por ter consciência da minha identidade. E nós temos inclusive lavoura própria, nós plantamos, nós somos todos vegetarianos, nossa comida é a mais econômica possível. E tudo isso, e as vestimentas são feitas por eles também, tudo assim. Então também nisso também gera, digamos assim, uma economia. Agora, se quem perguntou quiser participar, não se faça derogar, seja bem-vindo. Henrique Cristo, toda a Bíblia foi escrita por humanos, discípulos seus, escolhidos pelo Senhor. Já que o Senhor só acredita no seu Evangelho, por que faz tanta menção à Bíblia? Primeiro, não foi a Bíblia escrita por discípulos meus. Os meus discípulos, no que tange ao Evangelho, quando ele foi publicado, digamos assim, oficialmente, fazendo 300 anos da crucificação, logo foram escritos por outras pessoas. O que sobrou um fragmento aqui, outro lá, do que eu falei, que foi coletado principalmente pelo médico Lucas, grego. Agora, então, só para concluir, que eu uso a Bíblia como referência das leis divinas, mas não só a Bíblia. Eu estudei história. Eu também posso lhes garantir, por exemplo, que os filósofos gregos, 2, 3 mil anos antes da minha crucificação, estavam inspirados por Deus e muitos deles viram coisas que até hoje está em marcha. Mas queria deixar claro que uso a Bíblia sim. Essa pergunta sempre me fazem e eu sempre respondo não. Assim como também, por exemplo, prestai muita atenção que é interessante isto, que assim como eu me alimento do fruto do mar, algas marinhas, peixes com barbatana, escama, mas não me alimento do lixo atômico que está no mar, nem de excremento de baleias, né? Só o que é bom eu uso do mar, nem areia não como do mar. Só me alimento do que é bom do mar. Assim também da Bíblia, eu só utilizo o que é verdadeiro, o que é bom. Por exemplo, eu não concordo que está escrito na Bíblia que Deus se arrependera de criar o homem. Isso é um absurdo. Então, quer dizer, eu faço a separação. E recomendo aos filhos de Deus, quando lerem a Bíblia, antes de ler, que abram a Bíblia, pede ao Pai que Ele vos inspire, vos ilumine, facultando-vos a compreensão da Bíblia e separar a verdade da fantasia, a lenda da realidade, interpretar, inclusive, de preferência, de forma cabalística, com a anuência do Altíssimo. Henri, o Senhor diz que reencarnou, mas não existe essa palavra na Bíblia. Por que o Senhor não cita essa questão da reencarnação quando o Senhor veio como Cristo? Bom, há 2000 anos, note bem que eu sempre respondo de teologia, de Cristo, de há 2000 anos, porque a pergunta vem nessa direção. Queria que todos percebessem que não estou tentando induzir ninguém, e sim que eu respondo porque a pergunta vem assim. Então, há 2000 anos, esse termo não existia. Reencarnação é um termo moderno. Mas há 2000 anos eu disse sim sobre a reencarnação, quando eu afirmei categoricamente que João Batista era o profeta Elias. Como ele podia ser o Elias se não reencarnado? Então eu afirmei categoricamente há 2000 anos, e também disse para o Nicodemos que ele carecia de renascer. Ele disse, como eu vou renascer? Esse termo renascer existia. Eu, por acaso, velho, vou voltar ao ventre da minha mãe? Eu disse, quem não nascer de novo não pode compreender o reino de Deus. Então eu só não podia usar este termo naquela época, porque ele não existia. E o que quer dizer reencarnação? Para aqueles que ainda têm alguma dúvida. Reencarnação não é um termo exclusivo de nenhuma religião. Reencarnação é renascimento físico. Retornar à carne é reencarnar. Desencarnar é sair da carne. A diferença entre reencarnação, ressuscitação e reencarnação, ressuscitação e ressurreição. Ressurreição é alguém que desencarnou, foi para sepultar o corpo e reaparece. É que, como eu reapareci para os discípulos, e não passava sem abrir a porta. Aí é o Espírito só que aparece. Agora, a ressuscitação é quando alguém está em estado cataléptico e não consegue, ninguém percebe que ele está vivo, ele está
na verdade, cataléptico, e quando ele volta, ele ressuscitou. É o que eles chamam, porque no tempo da Bíblia, nos tempos bíblicos, a ciência ainda não tinha descoberto a catalepsia. Então tem passagens bíblicas em que diz, como o caso do Lázaro, que ele estava até com odor. Claro, uma pessoa fica num lugar quente 3, 4 dias sem tomar banho, tem um odor nauseabundo, claro. Então, por esse motivo que disseram que ele estava com dor. Mas ele apenas estava em estado cataléptico, e eu disse que ele não estava morto. Igual a história da filha do Jairo também, que eu disse que não estavam mortos, e sim que estavam apenas dormindo, eu disse. Quer dizer, porque o termo catalepsia não existia naquela época. Henry, já que o senhor disse que o arrebatamento é uma fantasia, o que significa a Bíblia para o senhor? Como eu disse, eu repito, a Bíblia é um livro de letras mortas, que só o Pai Celeste, só o Criador Supremo pode dar vida para aquelas letras. Ela é o livro sagrado, sim, que traz em seu bojo as Sagradas Escrituras, que traz inúmeras referências da lei divina, inúmeros fragmentos da lei divina, que se alguém for consultá-la, inspirado por Deus, pedindo a Deus o dom da assimilação, pode sim compreendê-la e usá-la como guia, mas não pode levar a Bíblia ao pé da letra, porque quem levar a Bíblia ao pé da letra vai sair por aí matando crianças, mulheres, pessoas indefesas, porque lá está escrito que Josué matou milhares de pessoas, homens, mulheres e crianças. Então, a Bíblia não pode ser levada ao pé da letra, ela tem que ser consultada com a anuência do Altíssimo. Também está na Bíblia escrito, se alguém por acaso levar ela ao pé da letra, vai sair por aí praticando incesto. Porque também lá está escrito que Ló vai com duas filhas. Então, quer dizer, por isso que é importante pedir a ajuda do Pai quando for ler a Bíblia. E aqueles que levam ao pé da letra se comportam, claro que com um nome mais elegante de fundamentalista, mas que na minha ótica é fanático mesmo. Qualquer pessoa que leva uma coisa ao pé da letra que não é racional, porque Deus é racional, Deus é coerente, tudo que Ele deixou e tudo que Ele faz tem um significado, e tudo que vem de Deus é coerente, tudo que é equilibrado vem de Deus, tudo que foge ao equilíbrio não é da vontade de Deus. Algumas pessoas aqui estão querendo saber também como é que se ouve essa história aí com a Maria Madalena também, que dizem por aí. Interessante. Eles vão continuar, claro, cada um tem direito de pensar o que quiser, mas eu vou dentro do caminho da racionalidade. Eu não sei porque está quente aqui, né? Dentro da racionalidade, vou chamar a atenção daqueles que... Não, mas não tem problema, está quente. Eu estou chamando a atenção daqueles que gostam de raciocinar racionalmente, que Maria Madalena, ela não podia ter uma relação carnal comigo, porque quando ela me encontrou, eu já tinha sobrepujado as fraquezas da carne, já havia jejuado, já havia sido batizado por João Batista, e o meu contato único com ela, quando botávamos na cabeça para pedir ao Pai a bênção, como eu faço com os meus filhos hoje. Então quer dizer que não tinha sentido. Agora, se ela tivesse me encontrado antes, se a Maria Madalena tivesse me encontrado antes do jejum, daí sim ela podia ter tido um descendente meu. Mas ela me encontrou depois do jejum, quando o Senhor já tinha me dado o poder sobre a carne, quando eu já tinha sobrepujado todas as fraquezas que são inerentes aos seres humanos. Como eu disse ainda para os discípulos, eu venci o mundo, eu venci a carne. Porque se eu não tivesse vencido a carne, não tivesse antes tido fraquezas, eu não diria eu venci. Então, assim, antes de vencer a carne, teve alguma outra ou não? Antes de 1979, não, falo... há 2000 anos, na Bíblia, eu vou lhes mostrar, prestar atenção, quem quiser pode anotar a referência bíblica. Isaías 7, versículo 14, previsão da minha vinda ao mundo, onde está escrito assim, ó: eis que uma virgem dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, e comerá manteiga e mel até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Com o nome de Emanuel,
Isaías 7, versículo 14. Eu experimentei os pecados do mundo há 2000 anos. Por isso que dos 13 aos 30 anos, a Bíblia não diz onde estive. Quem quiser raciocinar e ver que lá em Isaías falava da minha vinda, e fala, está escrito assim, manteiga e mel, porque a manteiga era feita de leite coalhado que é azeda. E mel, porque o mel é doce. Então tem que experimentar as coisas amargas e doces, e experimentei até o batismo de João Batista. Por isso que quando ele quis me batizar, quando ele não queria me batizar, insisti, porque o batismo simbolizaria o meu desligamento, o meu corte com o mundo profano. E depois fui jejuar, e daí Deus me deu poder sobre a carne. Isso foi há 2000 anos, né? Mas e nessa encarnação atual também ocorreu da mesma forma? Exatamente da mesma forma. Até 1979 eu vivi como vós. De 1969 a 79 eu era profeta de um Deus desconhecido. Eu não sabia quem eu era. Eu falava o futuro das pessoas, mas eu não sabia quem eu era. Apenas obedecia a imperiosa voz que sempre me comandou. Então até 1979 que eu não sabia quem eu era, que eu vivi como voz do mundo. Unicamente eu vivi a vida pública, né? De 69 para cá. Inclusive eu comecei minha vida pública numa rádio chamada Princesa, Rádio Princesa de Francisco Beltrão, em 1969. Então nesses 10 anos que eu percorri o Brasil, uma boa parte do Brasil, ainda vestindo-me como voz, é óbvio que eu vivi todas as experiências. E há 2000 anos, se eu não tivesse experimentado os pecados da carne, eu não teria autoridade para dizer, quando me trouxeram a adúltera diante de mim, que todos vós sois pecadores. Eu disse, aquele de vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ela seria linchada se eu não tivesse certeza que todos são pecadores. E por que eu tinha certeza? Porque eu havia vivido como os seres humanos vivem naturalmente. E pecado, o que é pecado? É bom salientar também isso para os jovens que às vezes estão atormentados com dúvidas, com plaquinhas que eles foi colocado na cabeça. Pecado, pecado, pecado. Pecado é tudo que fizeres que faz mal para ti ou a outrem. Tudo que fizeres que não faz mal a ti e nem aos outros, não é pecado. É pecado odiar, invejar, é pecado fumar, é pecado porque faz mal para o teu pulmão, faz mal para ti, para os que estão perto de ti. É pecado odiar, porque enquanto que tu odeias, tu fica emitindo uma energia negativa tua contra o teu irmão, e ela volta para ti, se ele não tem culpa. E daí tu ficas doente. É pecado invejar, porque enquanto tu inveja alguém, tu estás impedindo o poderoso Criador Supremo, o Senhor da vida, de derramar sobre ti bênçãos maiores do que aquele a quem tu invejas. E fica patinando em redondo e não consegues prosperar na vida. Por isso que é pecado. Então tudo que fizeres que faz mal para ti ou a outrem é pecado. E tudo que fizeres que não faz mal a ti e nem aos outros não é pecado. Essa é a síntese da lei divina. Henri, quais são as doutrinas que os homens devem seguir para chegar ao reino do céu? Ninguém chegará ao reino de Deus através de nenhuma doutrina. Para chegar ao reino de Deus, se chega dentro da simplicidade, seguindo a lei divina. E a lei divina é uma só em toda a dimensão terrestre, em todo o cosmos, em todo o universo. A lei é uma só. Aqui, lá na China, em qualquer lugar, onde quer que fores, a lei divina é uma só. E viver dentro da lei divina, vejam bem, cada um de vós tem dentro da cabeça o tribunal da consciência com um juiz de plantão. Cada ato que praticardes, sabereis, através do próprio calor da cabeça, se fizesses o bem ou mal. O inferno é dentro da cabeça de quem viola a lei divina. E o paraíso é dentro da cabeça de quem vive, quem busca viver dentro da lei divina. Não precisa de livros, de nada para entender a lei divina. Basta seguir o juiz de plantão no tribunal de vossa consciência. Então chegou uma pergunta aqui agora, complementando essa resposta aqui. Estão dizendo aqui que a lei divina, se a lei divina não é um conjunto de doutrinas. É um conjunto de disciplina, então. Porque a lei divina não é só doutrina. Por exemplo,
há 2000 e poucos anos atrás, o filósofo Anaximandro, que não sabia sequer se comunicar com Deus, mas Deus mostrou para ele, já há 2600 anos atrás, mais ou menos, que isso que agora o Darwin veio inspirado falar aqui na América do Sul, algumas décadas atrás, sobre a evolução. Notem bem que a lei divina foi mostrada, uma parte da lei divina, para o filósofo Anaximandro há 2000 e alguns séculos atrás. Então a lei divina não está em livros, meramente em livros sagrados, não está em alfarrábios cansados, ela está dentro da cabeça de todos. Basta que cada um de vós invoque o Senhor e peça a Ele humildemente que lhes conceda o dom da assimilação de suas santas leis. Tu pode ler a lei divina numa pedra, nas árvores, nas plantas, nos pássaros, no mar com suas magníficas ondas, na Via Láctea, nas galáxias, nas estrelas. Em todos os lugares encontrareis fragmentos veementes da lei divina. Então não é agora doutrina. Por que eu não considero o termo doutrina muito apropriado? Porque existem tantas doutrinas nefastas, tantas doutrinas que levam o ser humano ao fanatismo, a odiar o seu semelhante. Então por isso que eu não gosto do termo doutrina para dizer que é o conjunto de doutrina, a lei divina. Eu prefiro dizer que a lei divina ela transcende doutrinas, transcende livros. A lei divina, ela está no vosso intestino, no vosso fígado, nas células do vosso corpo, em todo lugar onde tem vida, existe a lei divina. Inclusive o Espírito de Deus, o Supremo Criador, derramou o Espírito dele sobre a terra, e ele é no corpo de cada um de vós, no sangue onde habita o Espírito, que o vosso pequeno Espírito é um pedaço do grande Espírito que é o Senhor do Universo. É assim, por isso que há 2000 anos eu disse: quem me vê, vê meu Pai. Porque quem me via, via o representante da lei do Pai. Mas quem vos vê, também pode ver o Pai. Porque vós estáis vivos, e estar no vivo é Ele, é a luz emanada dele que vos faz movimentar-vos. Henrique Cristo, há 2000 anos, o Senhor pregou apenas 3 anos e depois foi crucificado. O senhor tem medo de ser crucificado novamente? Em primeiro lugar, porque já fui, né? Há 2000 anos. Segundo, que nesta encarnação inventaram uma crucificação mais sofisticada e já sobrepujeia. Sabe, o modernismo, né? Então a crucificação de agora é justamente através do boicote da mídia. Então eu, nesta encarnação, fazem 40 anos de vida pública, fazem 30 que fiz minha revolução, vai fazer 30. Aliás, esse ano eu comemoro 40 anos de vida pública, 30 da revelação da minha identidade. Eu vou comemorar em maio 4 anos de residência aqui em março, em maio, né? Então, 4 anos de residência aqui na Nova Jerusalém, Brasília, a cidade que o Senhor escolheu para ser sede do reino dele. Então, de qualquer maneira, eu estou, digamos assim, acompanhando os fatos, esperando a justiça divina resplandecer e também, dentro do possível, da medida do possível que eu encontre pessoas ávidas pelo saber, eu tento passar os ensinamentos concernentes à lei de meu Pai. Eu deixei alguma pergunta responder? Não, tá certo. A Bíblia fala claramente sobre o dízimo. O Senhor desmente a necessidade da oferta alçada em Malaquias? Não, eu não desdigo a Bíblia. E sim que eu disse e digo que o meu Pai, o Supremo Criador do Universo, ele não é um chantagista. Ele não faz a chantagem do dízimo. Quem faz a chantagem do dízimo são os falsos profetas. Ele apenas instituiu o dízimo e disse nesse texto que acabaste de falar: trazei o dízimo à minha casa. Ele disse, a casa dele. Mas qual dessas casas todas que estão chantageando o dízimo é a casa de Deus? E outra, ele não disse: trazei o dízimo à minha casa, o dízimo do vosso miserável salário. O dízimo que Deus instituiu é o dízimo do lucro.
Porque eu mesmo disse há 2000 anos que digno é o obreiro de seu salário. Então, se o obreiro é digno do seu salário, como é que alguém, em nome de Deus, vem tirar uma fatia, digamos, de 10% do salário do obreiro? Então, eu sou contra a chantagem do dízimo. Eu sou contra a sem-vergonhice, o mau caratismo daqueles que roubam uma fatia do minguado salário do povo, que antes de pagar a luz, gás, aluguel, tem que tirar 10% para eles, porque Deus disse, não é assim. O dízimo do lucro. Aproveito o ensino para explicar melhor ainda, para que todos possam compreender. Nos tempos que o Senhor instituiu o dízimo, que Ele disse trazer o dízimo à minha casa, a sociedade terrestre era basicamente dividida em 3 principais facções. Era a elite, que consistia nos donos das posses, das terras, os senhores, chamados senhores na época, eram escravos e os profissionais liberais. Quem é que pode cobrar o dízimo de um escravo se o escravo não ganhava nada? Então o dízimo era do lucro do fazendeiro. E como prova que o dízimo era do lucro e não do capital, eu lhes digo, se um fazendeiro tivesse 100 cabeças de gado, 100 cabeças de boi, e ele desse 10% para a casa do Senhor, ele ficaria com 90. Depois, mais adiante, não demora, ele ficava sem nenhuma. Então o dízimo é o dízimo do lucro e não o dízimo do salário miserável, que os escravos daquele tempo não ganhavam salário. E hoje, será que uma pessoa que ganha um salário mínimo e tem que pagar aluguel, gás, enfim, será que ele está melhor que os escravos de outrora? Que os escravos daqueles tempos não tinham que pagar aluguel, não tinham que comprar roupa, nem comida, nem nada. E não tinham medo de deixar de ser escravo. E hoje em dia, o ser humano que tem todos esses encargos sociais que eu acabei de enumerar, estão sempre com medo de ser demitidos. Meditai um pouco. Ver se é justo cobrar 10% do salário do obreiro, do operário que vai de sol a sol trabalhar para ganhar um pão cotidiano, depois tem que dar 10% para este Deus. Esse é um Deus velhaco, não é meu pai. Meu pai não chantageia o dízimo de ninguém. É isso. Henrique Cristo, na sociedade atual, quem é a besta ou o anticristo? Sarney. Boa! Bem, a besta tem múltiplas interpretações. Pode ser um líder mundial, pode ser alguém esperado, pode ser alguém que já está por aí. Mas eu não vou falar, porque eu agora não falo mais de nenhuma religião, senão só do reino de Deus. Então, para eu dizer a besta é fulano, dono de tal igreja, ou cicrano, dono de tal, eu estaria falando de outras igrejas. E eu não falo de nenhuma igreja mais. O que eu tinha que falar, já falei. Agora eu falo só sobre o reino de Deus. Portanto, a besta tem na carapuça, na cabeça, indelével, escrito o número 666, segundo está no Apocalipse. Quem quiser, tente identificar. E anticristo são todos aqueles que falam contra Cristo, que sou eu. Esses são os anticristos, né, meu filho? Anticristo contra, né, meu filho? Não é verdade? Pense bem, é o óbvio, é ululante, não carece de explicação, nem de provas. Coisa mais óbvia que isso não existe. Henrique Cristo, qual a função do inferno uma vez que a reencarnação existe? A função do inferno, o inferno, meus filhos, é a cabeça de cada um quando viola a lei, ela fica um inferno, um calor infernal na cabeça. Então essa é a função do inferno. Você viola a lei divina, você comete um grave delito contra a lei, basta você odiar bastante uma pessoa, já a tua cabeça fica quente. Aí tu estás no inferno. E quando tu amas, quando tu pensas em fazer o bem, a tua cabeça fica no paraíso. É o contrário do inferno. Por acaso não perguntais também onde é que é o purgatório? Por acaso está aí perguntando? Ainda não, mas se quiser responder. Eu respondo logo.
O purgatório, então o inferno é na vossa cabeça quando violais a lei, o paraíso é na vossa cabeça quando viveis dentro da lei, e o purgatório é um estado intermediário, são as prisões, os hospitais, os sanatórios, lá é que está sediado o purgatório. Quando a pessoa tem que baixar o purgatório, ela vai purgar. E o que se faz no hospital se não purgar? Ou numa penitenciária? Então é o purgatório. E o restante é tudo fantasia inventada pelos homens para amedrontar, atormentar, enganar os homens. Já que os judeus acreditam que o Messias ainda não veio, o Senhor não deveria tentar convertê-los? Porque a palavra conversão, inclusive, já implica em, digamos assim, fragilidade. Alguém que se deixa converter significa que é uma pessoa de mente débil. Que quem não tem a mente débil não se deixa converter por nada. E os judeus podem ter todos os defeitos, mas eles não têm a mente débil. Eu não sou reconhecido por eles. Sou judeu, circuncidado, não sou reconhecido por eles, mas reconheço que eles têm sempre, conforme as promessas divinas, eles sempre têm uma proteção, uma ajuda do Pai. Volta e meia, eles são obrigados a enfrentar a hostilidade, por causa que a lei da ação e reação também lhes atinge. Mas eu não vou converter nem judeu, nem cristão, nem ninguém. Eu não quero converter ninguém. Aliás, eu não gosto, eu não confio nas pessoas que dizem que creem em mim. Porque os meus discípulos, os meus seguidores não creem que eu sou Cristo. Eles sabem que sou. Crer é uma coisa e saber é outra. Aqueles que creem que eu sou Cristo de manhã, de tarde me traem como Judas. Agora, aqueles que sabem quem sou, estes têm certeza da minha identidade, são meus filhos do coração. É diferente o saber e o crer. A crença, em regra geral, gera fanatismo. E o saber gera confiança, gera segurança, gera paz, que é o estado melhor que alguém pode viver na Terra. Um estado de paz. Paz é a presença do Altíssimo, do Inefável. Isto é paz. E o demônio, Satanás ou qualquer outra personificação do mal, existe ou não? Existe. O maligno, que eu falei um pouco, o demônio, o Satanás, o cachorro, o nome que quiser, é... Não, isso é um artista que está falando, mas o espírito das trevas existe, só que a maior arte, a maior proeza que o maligno fez, foi convencer os representantes dele a ensinar que ele é um macaco com rabo e chifre. Daí todo mundo procura um macaco com rabo e chifre e não vê o demônio às vezes incorporado num sacerdote, num paladino, entre aspas, das causas justas. Então o demônio é um corpo sutil, é uma energia que se aposta do indivíduo e ele comete atos condenáveis, depois ele mata o filho, depois chora, e dizendo... Eu não sabia, eu estava fora de mim. Esses tempos eu vi um homem na televisão, matou a namorada que ele amava. Ele mesmo ligou para a casa do genitor dele, dizendo, olha, eu matei uma pessoa boa. Vocês não viram não pela televisão? Matou a namorada, e ele mesmo telefonou para avisar, porque ele estava possuído pelo espírito das trevas. Não importa se veio através do crack, de droga, o importante é que algum agente das trevas se apossou dele e fez ele cometer aquele ato que depois ele mesmo chorou por causa do ato. Tenho certeza absoluta, inclusive que até hoje, onde quer que ele esteja, esse jovem, ele está atormentado, não sabe como ele fez isso. Era o demônio que se apossou dele. Eu já vi pai matar filho, eu já vi coisas incríveis, e depois a pessoa não sabe o que fez. Tenham muito cuidado, tenham muito cuidado, peçam sempre proteção ao Senhor nas vossas relações, porque aquela moça, ela queria salvá-lo dos vícios, e olha só, então tenham muito cuidado. Muito cuidado, peçam sempre ao Senhor em vosso quarto, com a porta fechada, pede a Ele que vos ilumine, vos conceda a graça de assimilar o caminho da lei. Algumas pessoas aqui estão perguntando também sobre os estigmas, sobre as marcas da crucificação. Por que o Senhor veio sem elas dessa vez?
Em primeiro lugar, que não está previsto, primeiro, que eu viria com estigma. Mas em segundo lugar, que se examinardes a Escritura atentamente, percebereis que Tomé foi quem pediu as marcas. Tomé quem disse, só creio se vejo e boto o dedo na ferida dele. E segundo as Escrituras, eu reapareci para Tomé e disse, Tomé, vem aqui, coloca o dedo nas minhas feridas. Disse, não, Senhor, eu creio. E não foi. Agora, se ele tivesse vindo, ele teria colocado o dedo dele no vácuo. Porque eu não estava de carne e osso, e sim em espírito. Ele viu o meu espírito, a minha imagem que eu tinha logo após a crucificação. Então ele ia botar o dedo no vácuo, porque eu não estava ali. Mas ele teve no último momento uma inspiração e disse, não vou, Senhor. E assim, só aqueles Tomés contemporâneos é que vão pedir sempre que eu tenha alguma cicatriz. Se meu pai, vejam bem, se um cientista, um médico e questão de uma hora ele remove a cicatriz, meu pai teve 2000 anos para me mandar de volta aqui sem nenhuma marca de ódio. Então eu não sinto falta de nenhum estigma. Por outro lado, já vi pessoas exibindo na televisão estigmas, mostrando, vertendo sangue e tudo, e vivem disto. Só que como eu não preciso disso para viver, porque eu vivo sob a égide da proteção divina, a provedoria da minha existência e do meu reino de luz, quem faz é meu pai, então não preciso negociar nada, não preciso vender imagem de nada, eu, enfim, estou aqui só pelo Senhor. Inclusive, nós estamos aqui falando com estudantes de mídia, né? Então sabem que não, os que são estudantes, né? Tem uns que são, né? Eu vim aqui sem cachê, sem cobrar cachê, nada. Vim aqui por amor. Quero que todos que me ouvem, de alguma forma, tirem proveito de alguma informação que porventura eu possa passar no que concerne a lei divina. E muita gente aqui está querendo saber também sobre as suas discípulas. Por que são mais mulheres do que homens? Excelente pergunta. Há 2000 anos eu tinha 12 discípulos e tinha umas 4 ou 5 mulheres que me acompanhavam, que participavam comigo, mas elas não podiam ser discípulas, porque naquele tempo o machismo que imperava não permitia que eu tivesse discípulas, só discípulos. Mas na hora da crucificação, os meus discípulos, a maioria, amedrontados, fugiram de mim. Ficou só um. E as mulheres que batiam no peito e com seus corações amorosos, confortavam-me na hora da agonia. Então meu pai disse que agora que voltei, eu devo prestigiar, honrar as mulheres, sim. E se elas vieram comigo, inclusive cantam canções maravilhosas, inspiradas sobre a minha presença na terra, se elas estão aqui e me respeitam, me honram e servem ao meu pai voluntariamente, só o Senhor pode explicar esse mistério. E os discípulos que estão comigo são os que representam a ala masculina. Mas eu não posso pegar nenhum discípulo pelo cabresto, assim, dizer, vem cá, tu também vem ser meu discípulo. Não posso. Eles têm que vir por conta deles. E ainda assim, nem todos conseguem, porque ser discípulo de Cristo é muito difícil. Requer muita disciplina, muita observação da lei, e os que estão aqui comigo, a maioria deles, estão comigo mais de 10 anos e já passaram por as provas necessárias para estar comigo, né? Então já respondeu outra pergunta que alguém queria saber como se inscrever para ser discípulo do Senhor. O processo primeiro é neófito, depois aspirante, se conseguir ser, depois se torna então discípulo. Não quero desencorajar ninguém, sim, só sei dizer que as pessoas têm que se livrar das fantasias. Para ser meu discípulo tem que se livrar das fantasias, tem que amar a verdade acima de tudo, tem que ter abnegação, e é muito difícil. Tem que ter nascido para isso. Agora tem seguidores, que é diferente. Tem muitos seguidores espalhados pelo Brasil, para a Europa, em vários países, que seguem os meus ensinamentos. Tem uns que eu nunca vi, que eles mandam me dizer pela internet que estão felizes e agradecidos por ter seguido meus ensinamentos. Eles são seguidores. Discípulo é aquele que se ajusta à disciplina, que se adequa à disciplina, a ordem estabelecida pelo meu pai no meu reino de luz, no reino do meu pai. O Henry falou sobre as discípulas que cantam. Ao final
Aqui a gente vai ter uma musiquinha com elas aí, tá certo? E são 12 discípulos que o senhor tem? Não. Tem mais, inclusive só para que aqueles que não sabem, a minha discípula mais antiga está com 83 anos, ela já não gosta mais de vir em público, assim, ela fica lá na casa do Senhor. Ela está comigo 28 anos. Tem uma outra com 77 anos que também está comigo já quase 20 anos. E depois tem, claro, que as jovens também para participar da minha luta, que para fazer as obrigações da administração do Reino de Deus, porque eu não moro numa casa comum. Lá é a sede do Reino de Deus em que é obrigado a crer. E todos vivem lá num regime eclesiástico equivalente e mais rigoroso que um regime militar. Porque cada um tem sua função, sua posição, sua missão e tem que funcionar como uma orquestra harmoniosa. E assim funciona o Reino de Deus com a permissão de Deus, né? E com a bênção de Deus. Henry, estão querendo saber aqui como o senhor explica as diferenças étnicas, né? De cor, raças, visto que no Gênesis fala que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Sim. Mas Deus é onipresente. Aí está a pergunta perfeita. Deus é onipresente. Isso que tem que salientar. Onipresente, onisciente e onipotente. Como onipresente, ele está em todos os lugares. Então ele está no sangue dos africanos, porque o sangue é a residência do Espírito. Com um dedo vosso ficar sem o sangue significa que ele está desprezado por Deus. Então ele necrosa. Então na África, na China, na Ásia, onde quer que esteja, onde quer que haja seres que se movem sobre a terra, Deus está. Então as condições climáticas e geográficas que mudam, que variam, alteram a natureza física, genética dos indivíduos, até de geração em geração, mesmo vivendo no mesmo país, as pessoas vão mudando. Agora, no transcorrer dos séculos, assim como outrora nós fomos oriundo da água, fomos peixe, fomos evoluindo, assim a humanidade está sempre em evolução. E Deus sempre presente, sempre onipresente, em todos os lugares. Quanto à cor, justamente a cor, na África a maioria é negro, na Ásia a maioria é amarelo. A cor para Deus não existe. Espírito não tem cor. Inclusive o racismo, sem querer ofender ninguém, mas o racismo é uma ignorância. Quando a pessoa é ignorante, ele é racista. Não quero que ninguém se ofenda, mas é a realidade. Entende? Eu atravessei fronteiras, eu conheço toda a América Latina, Só não falei em Cuba porque naquele tempo o nosso país não tinha relações com Cuba. Mas percorri toda a América Latina, uma boa parte da Europa, e pude conviver em lugares os mais diversos possíveis. E percebi que o racismo, a discriminação, essas maledicências todas são fruto da ignorância. Se você remove a ignorância do indivíduo, ele não discrimina mais ninguém. Ele conscientiza-se, deixando das trevas da ignorância, que todos são criados por Deus, oriundos de Deus, todas criaturas divinas, todas, incluindo os animais, que são também, por isso que eu não como nenhum cadáver de animal, porque eu tenho consciência que eles também são animados pelo sopro divino. Henry, qual a sua opinião sobre a castidade e sobre o homossexualismo? Meu pai disse bem claramente, aí vereis a diferença entre eu e os que se dizem religiosos. Meu pai disse bem claramente que o ápice da evolução humana passa necessariamente pelos estertores da carne. Então as pessoas passam por um processo, a juventude, com seus hormônios aflorados, elas vão se mexendo, se movimentando, até atingir o ápice evolutivo. E também seria ignorância, ignorar que a natureza grita. A natureza impele os jovens para a aventura, etc. E
quanto ao homossexualismo, e tem até na internet, na minha página lá, uma circular onde eu explicito detalhadamente sobre isso, intitulada Parábola do Veículo Particular. Vou resumir aqui, quem quiser melhor pode olhar lá, onde eu expliquei que só tu, qualquer um de vós, só tu que tens o direito de decidir o que vais fazer com o teu corpo. O teu corpo é um veículo particular que tu que deves saber. Lá no teu quarto, tu fecha a tua porta e pede ao Pai Celeste o que deves fazer com o teu corpo e o que podes fazer. Então, e o restante, porque existe, no que concerne ao homossexualismo, existem N razões para as pessoas passar por todo um processo que leva ao homossexualismo. Uns depois desistem, outros não, enfim. Mas quero deixar bem claro, mas se perguntarem sobre a Bíblia, bom, alguém vai dizer assim, mas Henry, na Bíblia está escrito que deveria se apedrejar os homossexuais, está escrito lá, está escrito no Levítico que aquele que fosse apanhado em relação com outro homem fosse apedrejado até a morte. Eu posso até satirizar, dizer que está lá bem escrito que quem fosse apanhado em flagrante. Então, até hoje, quem for apanhado praticando sexo na rua, se não é apedrejado até a morte, mas vai preso, ou não vai? Eu penso que vai, porque existe o chamado atentado ao pudor. Então, aí é uma questão de cada um tem seu cérebro, o juiz de plantão que decide o que vai fazer. E eu digo agora a todos vós, repito de novo o que falei há 2000 anos. Aquele de vós que tiver sem pecado, atire a primeira pedra nos pecadores. Aqueles que pecam, se não quiserem aumentar o débito, o volume de dívida perante o cosmos, não julgue, porque eu disse, não julgueis para não ser julgados, porque da mesma forma com que julgados, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Eu queria só fazer uma pergunta para os que estão aqui. Lá atrás, podem me ouvir? Podem? Porque eu estou desconfiado desse sistema. Tá bom. O Luciano, do segundo semestre, pergunta o seguinte: o livro de Mateus nos fala sobre a vinda de falsos profetas. Como sabemos que o Senhor não é um deles? Excelente pergunta. Olha só o que eu disse. Prestai bem atenção quem raciocina. Eu disse assim, em Mateus, justamente Mateus 24, versículos 5 e 24. Já citei isso antes, mas não custa de novo. Orai e vigiai, que ninguém vos engane, porque falsos cristos, falsos profetas virão em meu nome, a saber, em nome de Jesus, farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos, se possível fosse. Justo por isso que meu pai mandou que eu viesse com um nome novo, como está escrito em Apocalipse 3, versículo 12. E aqueles que usam meu nome antigo, Jesus, são os que compram cadeias de televisão, de rádio, usando meu nome antigo. São os que seguem a doutrina de Paulo, são os que vestem a carapuça que está previsto nesse versículo da Bíblia, que são os mercantilistas da fé, são os vendilhões de sacramentos, são todos esses que vivem surrupiando a parca economia do povo de Deus. E o que o senhor tem a dizer sobre fenômenos sobrenaturais, como a psicografia e outros do tipo? São úteis esses fenômenos? Alguém se beneficia deles? Se são, ótimo. Mas se são apenas prodígios, enquadrem-nos, enquadrem os emissores dentro daquele preceito. Agora, se são úteis, se podeis obter algum benefício para a vossa vida cotidiana, então regozijai-vos de ter alguém que faz algo de bem. Mas se são tão somente artistas que praticam prodígio, então enquadrem naquele versículo bíblico que acabaram de me citar. Então agora vamos passar para a segunda parte da palestra, né? Acho que a gente já... Ficaram algumas perguntas aqui para serem lidas do INRE através dos meios de comunicação. O senhor podia falar um pouco para a gente da utilização desses veículos, que o senhor
vai em vários programas de televisão, tanto com cunho jornalístico quanto não, dá entrevistas para revistas, jornais, tem site, blogs, os vídeos das suas discípulas estão entre os mais acessados do YouTube. Então a gente queria que o senhor falasse um pouquinho da importância dos meios de comunicação para a divulgação do seu trabalho. Divulgação ou obstrução também, né? A mídia é uma espada de dois gumes. Ela tanto pode construir como pode destruir uma imagem. Só que a exceção é a imagem do Filho do Homem. Durante esses longos anos que eu vivo na mídia, ela não conseguiu destruir a minha imagem quando a mídia marrom, a chamada mídia marrom, tentou, não conseguiu. E eu tenho na mídia um meio de comunicar-me com o povo. E a nova mídia, a mais moderna de todas as mídias, a mídia eletrônica, a internet, ela, por enquanto, goza do ar da liberdade. Espero em Deus que ela continue a usufruir deste direito de expressão, apesar que tem alguns países que já estão proibindo, já estão censurando a mídia. E de que maneira os meios de comunicação de massa podem combater o proselitismo religioso? Como? Vou ler aqui exatamente. Na sua avaliação, de que maneira os meios de comunicação de massa podem combater o proselitismo religioso? Simplesmente não se corrompendo, não se vendendo para os mercantilistas da fé, o que ela não faz. Se a mídia não se vendesse para os mercantilistas da fé, não haveria tantos seres encabristados, pelo menos neste continente. Você, em falando de mídia agora, você liga a televisão e vem lá um indivíduo, fica horas e horas lá, Jesus, lá, quando a benta, as pessoas que têm vontade mais débil acabam sucumbindo. Então, esse é o lado negativo. Respondendo a sua pergunta, o que ela poderia sim fazer e deveria fazer era não prevaricar, não se deixar corromper, não ceder à proposta de lucro fácil para vender espaço, considerando no que significa o massacre do cérebro dos ouvintes que inadvertidamente ligam a televisão e vão ficar escutando, sempre aquela mesma coisa e depois saem encabritados. Mas ela existe a prevaricação, a justificativa dos diretores de mídia é que eles têm que sobreviver, que têm que manter o salário de empregados, tudo bem. Eu só queria, respondendo a sua pergunta, dizer a verdade, que esse é o problema. Aqui tem uma pergunta que diz o seguinte: na Bíblia diz que todos os olhos verão a vinda de Jesus. O que o senhor diz sobre isso? Aí eu queria que o senhor falasse um pouco daquilo que já falou anteriormente sobre a previsão da criação da internet que o senhor teve há 2000 anos. Vejam bem, meus filhos, que há 2000 anos o Senhor já previu que quando eu voltasse aqui na Terra ia haver a internet, a televisão. Porque há 2000 anos eu disse que quando eu viesse todo olho me veria. E como poderiam todos os olhos me ver se não fosse pela internet, pela televisão? E por coincidência, entre aspas, justamente no século que eu reencarnei, é que surgiu a televisão, a internet, etc. Henrique Cristo, qual é o interesse que o senhor acha que a mídia tem, por exemplo, no caso do ato libertário em 1982, de passar algumas notícias de forma distorcida sobre o seu movimento naquele período? O interesse de omitir, o interesse de esconder a verdade. Mas o meu pai diz que a verdade não pode ficar para sempre escondida. Um dia meu pai disse, a verdade virá à tona, todos saberão. E mandou que colocasse na mídia as instruções, as informações concernentes ao ato libertário de Belém do Pará, perpetrado em 28 de 82.
Então, quanto a isso, eu não tenho pressa. Quem tem pressa é o tempo. O Senhor do tempo é que vai decidir, meu Pai. Ele vai abrir os olhos de quem merece ver. E na hora certa, a mídia que na época boicotou-me é a mesma mídia que agora vai mostrar-me para a humanidade. Inclusive naquele tempo em que estamos falando de mídia, naquele tempo a rede de televisão que tinha lá, a única rede de televisão que tinha câmeras externas era a Globo. E a TV Guajará pertencia à rede Bandeirantes. Então ela que me apresentara durante 3 horas na última noite, não pôde ir com uma câmera dela lá no ato. Então naquele tempo era assim. Agora os tempos modernos, muitas coisas mudam. Agora uma pessoa faz uma coisa aqui em Brasília, o mundo inteiro fica sabendo. Naqueles tempos era possível sim boicotar. E até hoje muitas vezes eu vejo as pessoas falarem de mim e não mostrar minha imagem. Até hoje, às vezes são obrigados a falar, mas de um jeito de... Uma vez em Curitiba, uma televisão fez uma matéria comigo, e durante todo o tempo que eu estava falando, ela botou uma pilha de livros no local que seria a minha imagem e botava a minha voz atrás dos livros. Foi a coisa mais absurda que eu já vi até hoje. E daí o pessoal do MEP que foi perguntar por que fizeram isso, disseram que não podiam me mostrar, porque mesmo que falando mal, me mostrando, estariam me promovendo. E você sabe que é verdade, que se você falar mal da verdade, mesmo assim você promove a verdade. Então daí não adianta, no meu caso não adianta tentar denegrir minha imagem. Eu estava uma vez em Beauvais, na França, quando meu pai disse, escrever uma matéria no jornal Libération, onde tinha umas coisas, digamos assim, umas inverdades. E meu pai disse assim, olha, não te importes, porque onde quer que escrevam qualquer coisa contra ti, mas se colocam teu nome e teu rosto, os meus filhos decifrarão, os meus filhos conscientizar-se-ão que tu estás na terra, meu país. Então por isso que eu vou em programas às vezes não muito ortodoxos de televisão, quando convidaram, porque eu sei que os meus filhos, os filhos de meu pai, meu Senhor Deus, meus filhos do coração, eles me veem, me ouvem e decifram o enigma da minha presença. Então acho que responde mais ou menos outra pergunta aqui, que é por que o senhor vai a alguns programas de TV sabendo que será ridicularizado neles? Como eu acabei de dizer, né? Qualquer programa, porque, primeiro, é que para aqueles que estudam comunicação, fiquem sabendo que é quase, é proibido. A verdade é crua e nua como ela é proibida. Então, a verdade, como já dizia Charles Chaplin, ele dizia já no seu tempo, que muitas vezes ele teve que dizer verdades profundas, brincando, mas que ele nunca duvidou da seriedade dos que ouviam ele. E eu também, muitas vezes, eu fui em programa de televisão, humorista, por exemplo, mas alguma coisa que eu disse acabou transcendendo. Eu fui 3 vezes no programa do show, ele sempre é daquele jeito dele, irreverente, mas fora do ar ele é uma pessoa boníssima, de bom coração, boa pessoa. E já fui quantas vezes no programa da Luciano Gimenez, e que me tratam muito bem fora do ar. No ar eles têm que fazer aquela média, eles têm que fazer de conta que são até contra mim, no intuito de que ninguém fique perseguindo-os. No meu caso, a realidade é esta. E Henrique Cristo, a mídia ajudou o senhor a conquistar mais fiéis? Como? A mídia, esses programas de TV ajudaram o senhor a conquistar mais seguidores, mais fiéis? Jamais. A única coisa que a mídia faz, e que ela deveria fazer sempre, mas faz muito precariamente, porque, como eu disse, raramente posso falar livremente, é dar consciência ao povo que eu estou aqui. O povo vê que eu estou aqui, mesmo que ela não diga, não me deixe falar como eu gostaria, como era você, mas ela deixa o povo ver que eu estou aqui. Mas eu ainda estou cumprindo o tempo da reprovação, que está previsto em Lucas 17, versículo 25 a 35, que eu seria a priori rejeitado por minha geração. Então a mídia, ela me expõe. Quando ela me expõe, ela não precisa falar bem de mim, ela me expõe, aí os meus me olham, me veem,
e daí eles chegam às suas próprias conclusões. Vou aproveitar um embalo, já que estamos falando disso. Eu tenho aqui dentro de mim um filho que é um amigo, um conhecido, uma pessoa que me conheceu no tempo de Serginho Groisman, né? Lembra? Ele não veio me procurar. Ele veio muitos anos mais tarde, como psicólogo, escrever um livro sobre mim. Então a mídia não me trouxe ele, né? Mas ele um dia mais tarde veio perguntar se eu aceitava fazer um rochá. Fiz o rochá e escreveu um livro sobre mim, que por enquanto está no Clube dos Autores. Então, quer dizer que você tem um exemplo, né? Convencer que ele é teu parente, tu sentes no coração, e esse é o caso dos meus filhos que vêm sempre de novo na minha presença no transcorrer dos séculos. E essa divulgação nos meios de comunicação, o senhor vai sempre por convite, porque a gente percebeu que o senhor tem uma assessoria, né? Essa assessoria, ela busca locais para o senhor aparecer, programas de televisão, jornais, ou são os jornalistas, a mídia que te procuram? Sempre procuram. Agora, por exemplo, então daí eles entram em contato, vê quando pode ser, o dia e a hora que dá para vir. Como foi o seu procedimento? Então, os telefones, o site está exposto lá para quem quiser ver. Já veio gente da Europa, já veio da Austrália, dos países, veio me ver que nunca me viram através da moderna mídia, a net. Então não é o senhor que procura os veículos? Não. Aliás, eu não posso cometer o delito de lesa majestade, eu como representante de meu Senhor e meu Deus, meu Pai, e lá dizer, por favor, faz uma matéria sobre mim. Não posso. Entenderam, meus filhos? Seria um absurdo, entende? Então não. Eles me procuram, ainda tenho, não posso ficar assim facilitando muito, porque daí pensam que estou carente de mídia. Eu não estou carente de mídia, eu não preciso, eu só preciso do meu Pai. E ele inspira os filhos dele, que vêm na minha direção e cumprem a missão que lhes é própria. Henrique Cristo, se a mídia construísse sua imagem de outra maneira, o senhor não acha que teria uma melhor divulgação, teria mais fiéis, mais seguidores? Não podia dar. Nada acontece na terra sem o consentimento de Deus. Se a mídia conseguiu me manter num rigoroso boicote, Deus permitiu, porque tinha se cumprido o que está escrito em Lucas capítulo 17, versículo 25 a 35, que antes do dia de glória do Senhor, o Filho do Homem teria que ser rejeitado por sua geração. Então não podia ser diferente. Tinha que ser como é, e lentamente. Hoje em dia, por quê? Por que as pessoas vão mudando agora? Porque hoje em dia eu não preciso ir na televisão, não preciso ir na mídia. A televisão mostra todos os dias no noticiário que eu estou na Terra. Porque quando eu disse há 2000 anos que o sinal da minha presença na Terra seria guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. Agora ela mostra todos os dias isso na televisão, e daí os filhos de Deus pensam, olha, então Cristo, onde está Cristo, se tudo está acontecendo? Daí quando eles me veem, ele está lá na Nova Jerusalém, está lá em Brasília, e vão descobrindo onde estou. Então eu não preciso mais. Agora nem que queira, ela não pode me boicotar, porque ele é obrigado a mostrar as desgraças que estão acontecendo na Terra, que eu anunciei há 2000 anos, que quando eu voltasse, ia ser assim como está sendo agora. O senhor falou sobre um plebiscito que irá decidir se o senhor poderá ou não falar abertamente ao povo. O que de tão sério o senhor irá revelar a ponto de precisar de mais de 3 horas para se expor? Conceda-me as 3 horas, ao vivo e a cores, e sabereis o que tenho a revelar. Eu não posso falar agora, porque se eu falar agora, é óbvio que a oposição aumentará o acirramento contra a presença do Filho do Homem na tela. Então é claro, esse é mistério que descubram um meio que Deus inspire os legisladores, que eles montem um plebiscito para que eu fale. Então poderei falar tudo o que tem que ser dito, porque se eu falar agora, eu falo para meia dúzia de pessoas que não vão poder articular o plebiscito. Mas tenho coisas muito sérias, muito profundas,
muito relevantes para falar, não só para o Brasil, mas para toda a humanidade. E Henrique Cristo, o que o senhor tem a dizer quando te denominam louco? Em primeiro lugar, tem duas coisas a dizer. Por um lado, eu me sinto honrado, para mim é uma honra que me chamem de louco. É um alto título dignificante, porque numa sociedade corrupta como esta, numa sociedade onde os valores estão invertidos, onde a criminalidade que impera, que manda, e os que deveriam mandar estão todos se escondendo de medo, numa sociedade desta eu tenho uma honra de ser chamado de louco. Numa sociedade onde a alimentação já é baseada em porcaria, onde colocam todo tipo de química, porcaria na comida para comer, nessa sociedade eu me sinto muito honrado que me chamem de louco. Porque eu me alimento corretamente, eu procuro plantar para comer, colher da mãe terra o que comer, eu mantenho um rigoroso regime disciplinar à minha volta, e daí quem vive bem é louco. Eu vivo bem, eu faço todo o possível para aqueles que vêm viver comigo, vêm perto de mim, estar em harmonia com a lei de Deus e ter a proteção de Deus. Agora, os que amam esse outro lado que a mídia está mostrando sempre, a eles só lhes resta dizer que eu sou louco. Essa é a grande verdade. É uma pergunta interessante aqui. Todos estão querendo saber por que o senhor só tem seguidores brancos, já que o senhor falou de racismo. Porque eu tenho os meus filhos, se tu olhar lá na mídia, tu tens inclusive a ver que na minha revolução eu tinha um negrão portudão, que apareceu um gorilão, meu filho do coração. Então vê lá na internet eu lavando os pés do meu filho negrão. Eu não posso carregar todos comigo. A governanta da casa do Senhor é, como vós dizeis, como é que é, afrodescendente. Eu não posso carregar todos os discípulos comigo. Quem vem lá, vê ela, lá está lá. E também essas perguntas que fazem sempre são as pessoas que ainda não estão contentes. De novo, é a história de mídia. Com imagem. Porque eu não posso mostrar a imagem de todos os que me acompanham, que pela mesma razão que não posso mandar ninguém dizer conte a bênção, e nunca estarão satisfeitos. Lá em Curitiba tem um eminente jurista, um criminalista, que é meu amigo do coração, e ele disse para mim uma vez: Henry, aos teus amigos nunca precisas provar nada, ele disse. Agora aos inimigos nem tentes, ele falou. Olha a frase que jamais esqueci, porque não adianta uma pessoa, os que são contrários, tudo que eu disser para eles, eles sempre vão ter outra coisa, algum outro defeito, alguma outra falha para encontrar. E eu a eles respondo: se veres em mim alguma coisa ou ato aparentemente faltoso e injustificável, o erro não está em mim. E sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre-arbítrio a este mundo só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me reenviou. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgados por Ele. Benditos são os olhos que me veem quem sou, e benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós que me escutais, porque eu só vos falo o que eu escuto do meu Pai que é em mim. Que a paz seja com todos. As perguntas acabaram aqui. Mais alguém tem alguma pergunta a fazer? Porque ninguém vai ouvir se você falar. Fala aí que eu... Então, uma previsão para esse plebiscito. Para um plebiscito, assim, previsão? Previsão para acontecer, o senhor já... Não, isso aí não, agora tem que primeiro passar essa turbulência que está, você sabe muito bem que primeiro vai ser um plebiscito para ver quem vai ser o novo governante, essas coisas. Eu não tenho pressa. Eu cheguei em Brasília e disse, vamos explicitar isto, disse que quero falar ao meu povo e que quando o povo se levantar que disser que quer me ouvir sem interrupção,
apenas respondendo as questões dos questionadores jornalistas, durante 3 horas que eu posso falar, que o plebiscito significa que o povo diz que quer que eu fale. O plebiscito é para o povo, que o plebiscito que é a voz do povo manifestada, dizendo, nós queremos ouvir o Henry falar. E aí, é claro, já vou me prevenir, vou ver regular para o som ficar bem alto, né? Para eu poder falar, né? Então, daí, nessas alturas, eu poderei falar e todos os que me ouvirem compreenderão que existe uma luz no fim do túnel, sim. Mas eu não sou candidato a nada, nunca vou ser prefeito, delegado, presidente, o que seja, porque eu já vim com o mandato de meu pai. A minha missão é ensinar a lei. Esse plebiscito é apenas para o povo decidir se quer ou não que o Henry Cristo fale livremente. Aí eu venho já da casa do meu pai, preparado para falar sobre tudo. Aí vai ser um encontro meu com o povo, onde eu vou expor qual é o remédio que devem ingerir para imunizar-se contra o caos, contra a anarquia que vem se apresentando paulatinamente perante a humanidade. Mais alguém tem alguma pergunta? Então, eu vou falar mais alguma coisa para concluir antes das discípulas cantarem. É o campeão brasileiro aí. Ajudar o vosso irmão que segue o mesmo caminho, a vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos detenhais negativamente, oferecei-lhe qualquer coisa que possa despertar-lhe o interesse, criando nele uma auréola de camaradagem. Não há região no país da alma onde não nasçam flores de bondade. Talvez não estejam ao alcance de um primeiro olhar. Todavia, com um pouco mais de observação, vós descobrireis ricas províncias onde abundam as sementeiras da luz. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os. Estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as. Não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insisti discretamente, toda alma requer compreensão e carinho. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiverdes tomando sobre vós o encargo que não vos foi confiado, a vossa genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Sejam quais forem os resultados de vossa tentativa, valem. Experimente novamente, ajude outrem, coloque ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa na verdadeira afeição. Amor é luz do caminho, clareai vossa estrada, todos vós
havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo neste século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Para finalizar, as discípulas vão cantar aqui a versão mística da música Hotel Califórnia pra gente. Carol. Me sentindo perdida, uma noite encontrei Henri Cristo na web e eu duvidei. Fiquei intrigada, fui ver, vasculhar o que Henri estava a transmitir, fez meu coração palpitar. A tristeza que eu sentia, amarga como fel, ela se dissolveu, enfim, do inferno saí, fui pro céu. A alegria chegou em mim, difícil até explicar. Sinto agora a paz interior, livre como águia voar. Conheci Cristo e sua história, é uma emoção dentro da razão, ouço o coração. Permita-se descobrir em sua história. É tão secular e tão singular como o sol a brilhar. O homem sempre esteve em busca de explicações. Newton e Einstein mostraram ao mundo suas inspirações. Julgados de loucos, remaram contra a maré. A sabedoria e a loucura caminham juntas até. Eu jamais esperava ver tantas respostas que pudessem esclarecer em seu site expostas. Foi a noite mais bela como eu nunca sonhei. O tempo passando rápido demais, como eu me saciei. Conheci Cristo e sua história, é uma emoção dentro da razão, ouço o coração. Permita-se descobrir em sua história. Ele está a ensinar o que é amar e o livre pensar. Ele expõe sobre o karma, sobre a reencarnação, com lógica. Tudo que acontece na Terra tem alguma razão. Muitas das avalanches que temos que atravessar fazem-nos crescer como pessoa para a verdade encontrar. Muitas portas se abrirão, descobri o que é o amor. De passagem você está aqui, tire proveito até mesmo da dor. Que o mundo possa então saber que Henri voltou e está aqui. Que sua voz chegue em seu coração, como chegou em mim. Meus filhos, até uma próxima, até sempre, tá? Até sempre. Quero dizer àqueles que ficaram até o fim, desde o começo aqui, que eu sinto em meu coração uma ligação, que no silêncio, na descrição de cada um, se um dia quiserem me visitar, sempre lembrarei desses rostos que ficaram aqui pacientemente escutando-me, alguns perguntando com amor que eu devoto a todos os meus filhos.
Até sempre. Se quiserem fazer perguntas na internet, aliás, quem podia dar um panfleto? Já deu panfleto para todo mundo para ter um endereço da internet? Dá sim para eles poderem ver. Vai lá, vai dar um oi. Pronto. Para todo mundo ter acesso à internet. Aqui é uma escola de mídia, se não me engano. Tá bom. Eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos. Então a gente queria agradecer aqui a presença do Henrique Cristo, às discípulas, em nome da direção da faculdade, em nome da turma do 6º semestre matutino de jornalismo, que contribuiu para a produção dessa palestra. Esperamos que tenham tido bom proveito aí das palavras do Henrique Cristo. E aí... Agora é óbvio que eu não estou aqui para convencer ninguém que eu falei anteriormente. Cristo quer dizer povo. Como que a mídia tem ajudado para divulgar mais o seu trabalho, ser mais fiéis, sabe, para a mídia? Isso não. Eu nunca obtive nem um seguidor, nem um fiel que veio por conta da mídia. Porque, primeiro, que eu não compro a mídia, mas eu, quando eu falo a mídia, sou necessário, me comunico. Então, portanto, quando eu falo da mídia, ela nunca é tendenciosa, digamos, a meu favor. Não a meu favor. Então, logo, a mídia nunca me trouxe ninguém. E sim, que eu me expus em praças públicas, eu como nas praças públicas, nas televisões, em todas as mídias que me permitiram, e aí aqueles que têm olhos para ver viram, porque eu não estou, por exemplo, querendo converter ninguém. Eu não consigo, às vezes até me acham antipático, porque o bom vigarista é simpático, eu não sou. Eu sou às vezes até antipático, porque eu só estou aqui para falar a verdade. A verdade nem sempre é simpática. Às vezes a verdade chega a ser dilacerada. Então, queria só salientar que a mídia existe, porque Deus permitiu. Eu me sirvo da mídia sim, quando Ele permite, né? Só que eu não tenho nenhum tipo de negociação. Eu venho, recebo a mídia com amor, a meu pai, aceito os convites. Pode ver, eu vim aqui, não cobro cachê de ninguém, faço tudo por amor. Agora, não tem essa conivência entre eu peço ao Pai sempre que inspire os que estudam a mídia para cumprir a missão de informar e sirvam a humanidade informando a verdade, coisa que nem sempre pode. Mas ela ajuda a divulgar. Ajuda, não para divulgar. E mídia, tem muita gente que pensa que mídia é só televisão, rádio, internet. Tem mídia que o panfleto é a mais nobre, mais contundente de todas as mídias. Nos governos ditatoriais, a primeira coisa que eles proíbem é a panfletagem, porque o panfleto é uma mídia silenciosa, mas que é avassaladora. Então, a mídia não é só rádio e televisão. Agora, eu sempre rogo ao Pai que inspire os jornalistas, rádios, para que eles falem a verdade, por mais dolorosa que ela seja. Sempre. Obrigada pela participação.